já tem um bom tempo, né? Alguns anos ali na igreja do Lindéia, e foi uma bênção, e nós resolvemos também trazê-la para o Cascata, e agora nós estamos criando toda essa série na nossa playlist, na página do YouTube. Então você pode consultá-la, procurar. Nós começamos no capítulo 1 de Apocalipse, já estamos no capítulo 21. Hoje nós vamos ver os versículos 9 a 27, ou seja, perto do finalzinho já. Então abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler, e eu vou convidá-los a ficar em pé mais uma vez. Eu vou fazer essa leitura e você vai acompanhá-la. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 até o versículo 27. Vamos ficar em pé para acompanhar essa leitura. Diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópaso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. Ó Senhor, fala conosco nessa noite, nos ajude a entender a Tua palavra, nos ajude a glorificar o Teu nome, Senhor, com esse estudo, essa exposição, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos, o pastor Marcelo pregou e trouxe a exposição do texto, de parte desse texto, na quinta-feira passada, e nós vimos a glória de Deus ali nas almas, na igreja do Senhor. A Jerusalém pode ser vista ali como a igreja do Senhor, as pessoas reunidas, né? Quando você fala assim, vou no Brasil, né? Você fala, vou no Brasil, um local, mas também vou no Brasil. Onde está o Brasil? São as pessoas também.
Então a gente viu ali a Nova Jerusalém com esse propósito, com essa questão das pessoas ali juntas, as pessoas que fazem parte dessa cidade, a Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Mas também nós temos aqui uma questão física. Quer dizer, Deus, quando nós ressuscitarmos e formos com o corpo glorificado diante de Deus, Deus vai nos dar um corpo físico. Não é? A exemplo do que aconteceu com Cristo. Lembram? Era um corpo glorificado, obviamente. Não tinha mais as limitações que o nosso tem hoje. Por exemplo, se fechar as portas aqui, a gente não consegue sair se não abrir. Mas o corpo de Jesus, apesar de ser físico, que Tomé tocou lá, deixa eu ver, tocou aqui, toca aqui, né? Era físico. Apesar disso, Jesus aparecia, sumia, passava, as portas estavam fechadas, ele entrava. Quando ele se encontrou com Paulo em Damasco, o corpo, né, ele tinha um corpo glorificado. Então, a gente percebe que o corpo de Jesus é um corpo glorificado diferente. E nós vamos ser ressuscitados e teremos um corpo como de Cristo, a palavra de Deus nos mostra. Então, um corpo precisa de um lugar, não é isso? Também é um lugar físico. E aqui a gente vê um pouquinho, e por isso que nós cantamos aqui mesmo, com algumas notas ali não perfeitas no hino, não é? Mas cantamos o hino 87 porque fala assim, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. A gente lê aqui e procura entender, e nós vamos fazer isso agora. Contudo, eu creio que quando nós estivermos lá, que realmente, né, nós ficaremos boquiabertos e daremos glória a Deus eternamente por estarmos ali. Veja que a glória de Deus, então, ela não será vista apenas nos corpos e almas dos remidos, mas também nas coisas físicas, reestruturadas, restauradas. Se hoje já é bonito, né? A natureza já é bonita hoje. Não é isso? A gente vai em lugares que a gente fica assim, boquiabertos. Agora imagine essa cidade, esse habitat que onde os homens estarão ali, e a glória de Deus estará ali, nessa cidade da Nova Jerusalém. A glória de Deus na cidade tem a ver com a presença de Deus. Deus estará presente ali. E a gente vê que Deus se mostrou presente na história. A gente lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê alguns vislumbres da glória de Deus. No Éden, Deus andava, né, com Adão. Adão desfrutava da presença de Deus ali. Toda tarde Deus andava ali com ele. Mas depois eles foram expulsos do jardim e não podiam mais voltar ao jardim por causa do pecado. E Deus, então, mais à frente, manifestou a sua glória no tabernáculo. Lá mais à frente, Moisés com o povo no deserto, eles constroem o tabernáculo, e as medidas do tabernáculo todas passadas por Deus para Moisés. Moisés fez exatamente daquela forma, e a glória de Deus vem ali. Mas em alguns momentos, né, a tenda da congregação encheu que eles não podiam nem chegar na tenda da congregação. Então Deus mostrava a sua glória um pouco ali, mas depois esse tabernáculo também, ele deixou de existir, e veio então um templo mais à frente. Essa que era a tenda, depois passou a ver o templo, e da mesma forma quando Salomão orou, o Senhor encheu o templo, estava ali a presença de Deus. Então a gente vê alguns vislumbres da glória de Deus nas próprias Escrituras, da glória de Deus em algum lugar físico, não é? Mostrando-se em algum lugar físico, mas nenhum deles foi permanente, não é? Nós ainda vivemos, como eu disse aqui no início, no mundo caído. Então nós pecamos, e algumas vezes nós idolatramos, é interessante, idolatramos até as coisas, né? Então foi feito lá o templo maravilhoso de Salomão, e as pessoas idolatravam as coisas depois. Era mais importante as coisas que estavam dentro do templo do que o próprio Deus, a própria glória de Deus. Então aquela casa foi destruída, a gente vê isso na história. Se você for lá em Jerusalém hoje, você até vai ver um muro lá, o muro da lamentação, algumas coisas assim, mas você não vê mais aquele templo de Salomão, não está mais lá. Contudo, esse texto aqui já nos mostra na presença de Deus agora num local que é permanente, essa nova Jerusalém. Então a gente percebe o Apocalipse nos mostrando assim, em cenas, em sessões, os últimos tempos, e alguns deles ele volta até lá no início, não é? A primeira sessão mostrou Cristo ressurreto, a segunda sessão mostrou os 7 selos de Deus, 7 selos colocados, onde o Cordeiro tirou, não é?
O cordeiro que tinha sido morto e teve o poder de tirar esses selos. E nós vimos na terceira sessão as trombetas, Deus avisando o mundo, avisando que o tempo está chegando. Na quarta sessão, capítulo 12 a 14, nós vimos ali a mulher dando à luz a um filho. Então aqui voltou de novo. Percebe que cada sessão dessa é como se mostrasse a história de um ponto de vista diferente. E vai contando a história. Eu até falei aqui que tem um filme que chama assim, O Ponto de Vista. Tem alguns livros assim também, que você vai lendo o livro, ele mostra a história, você entra em outra sessão, ele mostra a história de novo, num outro ponto de vista. E aqui a gente vê Apocalipse contando isso, as 7 sessões, pontos de vista diferentes da história. Mas essas sessões também vão crescendo, é como se fosse uma progressão, como se fosse uma espiral que repete um ciclo, mas ele vai subindo, vai crescendo. Então agora aqui nessa 7ª sessão já, a gente vê o final, e essa cidade maravilhosa, a Jerusalém, que nós vimos aqui, que João viu primeiro, não é? Jesus mostrou isso ali para João. Ele conta, um dos 7 anjos que estavam lá, segurava as 7 taças, as últimas 7 pragas, se aproximou e falou: venha comigo, eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro, a Nova Jerusalém. Levou ele em espírito até um grande alto e mostrou a cidade, Jerusalém, que descia, imagina, o tamanho da cidade aqui descendo do céu, né? Hoje a gente vê alguns aviões, aí tem aquele avião lá que foi até destruído na guerra, acho que lá em Kiev, né? Da Rússia e da Turquia, o maior avião que tinha de carga do mundo, Antonov, eu acho, Antonov. E ele, enorme, voando, mas aqui é uma cidade, nem se compara o tamanho da cidade, é o tamanho de uma nave, de um avião, de um foguete, descendo do céu, e brilhava a glória de Deus, e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal, não é? E o muro da cidade tinha 12, ele era alto, tinha portas, 12 anjos, e nessas 12 portas dos anjos estava escrito ali as 12 tribos de Israel, 3 portas de cada lado, 3 norte, 3 sul, 3 leste, 3 oeste. E o muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, o fundamento dela com 12 pedras de alicerce, estavam escritos ali os nomes dos 12 apóstolos. Olha só. A cidade tinha um formato de um quadrado, era quadrangular, não é? Comprimento de largura iguais. Não é? E se você pensar aqui no tamanho da cidade, se você pega essa medida e traça para quilômetros, que a gente pensa em quilômetros, então nós estamos falando de uma cidade de 2.200 quilômetros de comprimento. E tinha a largura do muro, alguns colocam aqui como a largura do muro, de 65 metros de espessura. Muro feito de jaspe. E a cidade era de ouro puro. Imagina o tamanho da cidade de ouro puro. Rapaz. Tinha vidro transparente. O muro da cidade era construído sobre alicerces ornamentados com 12 pedras preciosas, para as mulheres que gostam de pedras preciosas. Jaspe, safira, ágata, esmeralda, ônix, cornalina, crisólito, berilo, topázio, crisópaso, jacinto e ametista. As 12 portas eram feitas de pérolas. Imagine isso, cada porta uma única pérola, o tamanho dessa pérola, o tamanho da porta enorme. A rua principal era de ouro puro e transparente como vidro. Imaginou que beleza? Não havia templo na cidade, porque o próprio Deus é o templo. O Cordeiro estava ali, não precisava mais da estrutura aqui do templo. O Senhor estava lá, presente. O Cordeiro estava lá. A cidade também não precisava de lua, nem de sol, pois a glória de Deus ilumina toda a cidade. O Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite, e todas as nações trarão sua glória, a honra e honra a cidade. E o texto termina dizendo que nenhum mal entrará ali. Aleluia. Nenhuma pessoa má, ninguém que pratique as coisas vergonhosas e enganosas, não terá, mas somente aqueles cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. Meus irmãos,
nós podemos ver que a proposição desse texto, a gente consegue tirar aqui que a Nova Jerusalém celestial aponta para a glória de Deus. E quais os aspectos dessa glória? Nós conseguimos ver aqui 7 aspectos dessa glória. O primeiro deles, aponta para a glória no seu brilho sem igual. Olha o versículo que nos diz, versículo 11, diz assim: a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então, a presença de Deus era tão forte e brilhante e refletia nos materiais da Nova Jerusalém. Imagina isso, não é? E nós também, eu creio que nós teremos uma vista muito boa, né? Aqueles que têm, por exemplo, dificuldade com a luz, que é muito forte, né? Não terá esse problema lá, não é? Veremos essa cidade brilhando, mostrando o seu brilho sem igual, apontando para Deus, para a glória de Deus, os materiais de primeiríssima qualidade, pedras preciosíssimas, uma pedra de jaspe cristalina. E o brilho da glória de Deus nessa Jerusalém sem igual, meus irmãos, sem igual. Então veja a manifestação física aqui da glória de Deus nesse brilho. Não vai ser uma coisa somente espiritual, mas a gente vai perceber isso fisicamente, como a gente percebe hoje. Ou a gente tenta perceber, porque quando a gente olha para o sol, a gente nem consegue ver o sol direito, né? E olha que o sol aqui está mostrando que um brilho é sem igual. Então não é só espiritual. Dr. Heber Campos diz que a Nova Jerusalém, que possui a glória de Deus, a Shekinah, que é a manifestação gloriosa da presença de Deus, tem o seu fulgor demonstrado com elementos físicos. Elementos físicos da primeira criação, ou seja, o brilho das pedras preciosas, que hoje custa tão caro, e aqui parece que temos em abundância, não é? O texto mostra isso de uma forma muito interessante. Então aponta em primeiro lugar para a glória de Deus, mostrando o seu brilho sem igual. Mas em segundo lugar, prosseguindo em segundo lugar, aponta para a glória na sua riqueza. Veja o versículo 18. O que diz o versículo? Abra na sua Bíblia, versículo 18, e leia comigo. Diz assim: a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Veja, do melhor ouro puro, mais precioso do que o ouro de Ofir, que era um ouro provavelmente, certamente reconhecido por um ouro puríssimo. Imagina, o muro da sua casa é feito de ouro. Aqui não é um muro qualquer, é uma muralha, que a gente viu aqui que de largura tem 65 metros de largura. Então, nós temos aqui uma quantidade de material de primeira qualidade, de primeiríssima qualidade, enorme. O ouro que muitos hoje vão atrás, lutam para conseguir, não é? Brigam, ou então passam noites e noites, ou dias e dias, nas serras tentando garimpar, tirar. Aí às vezes consegue um pouquinho assim, né? Já viu? Nos filmes, ou então nos documentários, pega a pessoa, vai lá na água que está correndo assim, passa, eu não sei, nem sei o nome daquela, tipo uma bacinha, faz assim, passa. O Marcelo talvez saiba que ele meio conhece um pouco essa área. Aí faz assim, e quem sabe sobra um pouquinho ali naquele garimpo. Pouquinho, às vezes até um pozinho só, não é? Mas aqui é enorme. O ouro que muitos ladrões neste mundo correm para ter, para conseguir, aqui nós teremos em abundância. Em abundância. O ouro é medida de riqueza no nosso país ou no mundo, não é? Quando nós estamos, por exemplo, em crise, no mundo em geral, e todos os ativos estão caindo, o pessoal compra ouro. Gosta de comprar ouro, vai na bolsa, compra ouro. Todo mundo vai atrás do ouro, porque o ouro ele tem um laço, ele tem uma qualidade, ele tem um fundamento, vamos dizer assim, que o permite ser mais firme do que os demais. Então, essa glória vai estar aqui na riqueza. Está mostrando assim, as muralhas são de ouro. Estrutura da muralha de jaspe, cidade de ouro puro.
meus irmãos, aponta para a glória de Deus na sua riqueza. Em terceiro lugar, prosseguindo, nós vemos que esse texto aponta para a glória de Deus nos seus fundamentos. Olha o versículo 19 e 20, leia comigo. Diz assim: os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópaso, o duodécimo de jacinto e o undécimo, de jacinto e duodécimo de ametista. Então nós vemos aqui que os fundamentos aqui dessa área, eles são fortes, além de serem preciosos. Aqui mesmo nesse bairro, nós temos aqui alguns terrenos que tem pedra forte, né? Mesmo para tirar aqui atrás, nós tivemos que alugar aí um martelete e com dificuldade, né? Agora imagine se aqui tivesse uma dessas pedras preciosas aqui, a dificuldade seria muito maior para quebrar. Quer dizer, são pedras fortes, poderosas e preciosíssimas, e elas são fundamentos dessa cidade. Fundamentos da muralha da cidade indicam a permanência. Nunca ninguém arrancará os remidos deste lugar. Quer dizer, é um negócio tão forte, tão poderoso, tão fundamentado, que não tem como destruir. Como nas cidades antigas tinha muita guerra. Você às vezes pode ver algum filme que mostra a luta entre as cidades antigas e o pessoal tentava destruir os muros, as muralhas, mas essa aqui é indestrutível. A antiga Jerusalém mesmo, ela foi destruída por algumas vezes, por várias vezes, né? Os fundamentos da muralha da cidade indicam segurança. A segurança pública de uma cidade é algo imprescindível. Quer dizer, olha o fundamento da cidade, olha a segurança dessa cidade. Quem vive ali vive seguro, e não inseguro como nós. Ali eles estão estáveis e não instáveis como nós vivemos nos nossos dias. Então esse fundamento aqui aponta para a glória de Deus, o fundamento realmente firme, onde não há como destruir. E Deus usa essa engenharia, né, a melhor engenharia, né? O Senhor que criou todas as coisas, meus irmãos, inclusive a matemática, a engenharia, as áreas que são exatas. Alguém pode dizer, não, aqui não é religião, é exata. Desculpa, foi Deus que criou a exata. A ciência exata foi Deus que criou. E esses materiais aqui também o Senhor criou, e Ele vai usar ali tudo de primeira qualidade, apontando assim para os fundamentos, aquilo que realmente não se destrói. Tem mais. Veja o quarto ponto, aponta para a glória no seu tamanho. Veja o tamanho dessa cidade. Vamos ler o versículo 16 juntos. Diz assim: a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. E qual o tamanho da cidade? 12.000, não são 12 estádios, 12.000 estádios. E que, trazendo isso para a nossa medida conhecida, é o que equivale a 2.200 quilômetros, por aí, comprimento, altura e largura. Ou seja, é uma cidade que é como se fosse um cubo, não é isso? A largura, comprimento, altura iguais, equivalente a 2.200 quilômetros. Para você ter uma ideia, nós podemos pegar uma comparação de distância. Se a gente vai de São Paulo até Buenos Aires, é por aí a quilometragem. Ou então de São Paulo até o Nordeste, até Aracaju. É esse o tamanho dessa. Você já viu alguma cidade desse tamanho? Será que tem alguma cidade desse tamanho? A cidade. 2.200 quilômetros. Mas não é só de comprimento, não. É também de altura.
também é de largura. Você imaginou o tamanho da cidade? Enorme. Enorme. São proporções assim, descomunais, impressionantes, que eu penso que nenhum homem vai conseguir fazer. De fato, até o homem tentou fazer Babel, não foi? A torre de Babel, juntaram lá, vamos fazer aqui, vamos fazer uma torre que vai chegar até... Eu não sei se eles já pensaram um pouco, já vislumbraram assim, nós queremos a cidade assim, não é? Mas não era esse o caminho é o Cordeiro, né? O caminho é o Senhor que vai nos levar, não o próprio homem vai conseguir se glorificar, mas é o Senhor. Eles tentaram, mas o Senhor falou, não vão conseguir. Confundiu a linguagem dos homens. E por vários lugares nós vemos assim os homens tentando construir torres assim, não é? Nós temos, por exemplo, aquelas torres gêmeas lá dos Estados Unidos, mas nunca chegaram a essas medidas e foram derrubadas. Então percebe o tamanho dessa cidade. Então aponta para a glória de Deus no seu tamanho, é um negócio assim gigantesco, gigantesco, não é? A cidade é 40 vezes a área da Inglaterra, só para ter ideia. 10 vezes a Alemanha ou a França. São países grandes. Então, meus irmãos, não vai ter problema ali de espaço. Eu, pastor Marcelo, a gente estava olhando lá alguns números. Mas que cidade gigante é essa? Fazendo algumas continhas lá. E assim, espaço não será problema, não é? Alguns autores, alguns comentaristas fizeram conta e falaram, mas quantas pessoas vão caber aqui na cidade? Olha, um deles fez a conta assim, olha, se tivermos lá uns 20 bilhões de pessoas, que é uma quantidade assim, cada pessoa dessa teria 4 mil metros de área para ele. Olha o tamanho do negócio, 4 mil metros para cada pessoa. Se tiver 20 bilhões de pessoas. Então é um negócio assim, gigantesco. Não vai ter problema de espaço na cidade. Isso nós estamos falando só da cidade celestial, não é? Glória a Deus por isso. Aqueles que estão no Senhor, que estão no Cordeiro, poderão estar nessa cidade. Apocalipse 7, 9 e 10 nos diz, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, ali estarão, meus irmãos, todos os remidos do Senhor, não vai ter problema de espaço, todos caberão nessa cidade maravilhosa, gigantesca. Prosseguindo, meus irmãos, quinto ponto, aponta para a glória na presença divina. No Antigo Testamento, vimos Deus no tabernáculo, no templo, mostrando a glória dele, mas é um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Deus habitou entre nós. No Novo Testamento, vemos o próprio Cristo aqui habitando entre nós, e vemos a igreja onde Deus habita entre nós, não é? Onde tem 2 ou 3 reunidos, ali estará o Senhor também. Na restauração agora de todas as coisas, Deus será o nosso santuário. Deus será o nosso santuário. Não existirá mais a necessidade de Deus habitar em nós, do Espírito Santo habitar em nós. Hoje o Espírito Santo habita em nós, porque estaremos ali naquele momento diferente. Agora, imediatamente estaremos na presença de Deus, habitando nele. Não é glorioso isso, irmãos? Ele encherá o mundo, encherá a Nova Jerusalém, a sua glória presente, plena, eterna, poderosa, preenchendo todos os lugares, não é? Na Nova Jerusalém o Senhor será o templo da igreja, ou seja, a igreja habitará no Senhor. Então não precisaremos mais do templo como temos hoje, porque todo o templo ali estaremos no Senhor, no próprio Senhor. Que maravilha essa presença, essa glória do Senhor na sua presença divina,
aqueles que às vezes se sentem sozinhos, nunca estamos sozinhos aqui, mas às vezes sentimos um pouco ali não tem nem como sentir, porque a presença vai ser claríssima de Deus em todos os lugares e nós em Deus. Que bênção! Sexto lugar, aponta para a glória na sua iluminação. Olha que interessante. A Nova Jerusalém, tudo será iluminado por Deus. Não é? Lá não vai ter necessidade mais de colocar energia eólica ou hidrelétrica para iluminar. Nós temos aqui, né? Provavelmente vem da CEMIG essa energia aqui, né? E ela é produzida em alguma hidrelétrica e é transmitida até nós para ter luz aqui, mesmo assim fraquinha, né? A luz da noite aqui nesse templo, fraca perto da luz do sol. Agora imagine lá, não vai precisar nunca disso. A cidade não precisa nem do sol, de fato, e nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. A luz e o sol foram criados como luminares para nos trazer o brilho durante o dia ou o brilho um pouco mais fraco durante a noite, e também para marcar o tempo cósmico, não é? Mas lá precisaremos do tempo cósmico. Agora, eternamente na presença de Deus, João até escreve, ali não há noite. Interessante isso, né? Porque ali não há noite, não há trevas. Porque hoje nós vivemos assim, de manhã no sol, tudo brilhando, à noite, escuridão, né? Vamos dizer assim, aqueles que gostam da noite, aproveitam a escuridão da noite para fazer os seus males, não haverá mais a noite. Não haverá mais essa noite. Mas a presença de Deus iluminando tudo e todos em todos os lugares. Deus é luz na cidade. Veja que Apocalipse 22, 5 diz assim: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, a luz não é só uma luz espiritual, mas física também, e em todos os lugares. Em todos os lugares. A presença de Deus, ela vai preencher todos os lugares. Em sétimo lugar, meus irmãos, aponta para a glória de Deus na sua vista. Na sua vista ou na sua visão. Veja, versículo 24 a 26 diz assim: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Então, todas as nações verão a sua glória. De qualquer lugar que estiver, verá aquela cidade. Hoje, às vezes, um ponto muito alto, né? Em Belo Horizonte, por exemplo, em vários lugares a gente vê aquela serra do Rola Moço ou do Curral, né? Que o Daniel conhece muito bem aquela região lá, né? Então a gente vê porque é muito alto. Agora, essa cidade com essa altura aqui, essa era a vista de todos os lugares. Todos os lugares. Como será possível isso? Pela glória de Deus, né? Pela glória de Deus. Ela é vista em todos os lugares. Todo mundo vai olhar lá, a cidade de Jerusalém, a santa cidade, a cidade que todos podem ver e podem seguir a ela, e todos estão nela, e com a presença de Deus, trazendo a iluminação para a cidade, trazendo a glória para essa cidade, e não permitindo que nela entre qualquer impuro, qualquer dificuldade. Vamos ler o versículo 27 juntos, que diz assim: nela, vamos ler, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, meus irmãos, eu queria concluir nesse ponto. A Nova Jerusalém, ela tem a comunhão ali plena com Deus. Plena. O seu santuário é o Senhor. Viveremos para Deus e faremos em Deus morada e viveremos com Ele eternamente, numa harmonia perfeita, satisfazendo tudo aquilo que os homens aqui neste mundo procuram, não é?
Porque nós fomos criados, meus irmãos, nós somos criados para dar glória a Deus. Só que o homem não entende isso. Então o que ele faz? Ele procura se preencher de outras coisas, de qualquer coisa nesse mundo. Ele começa a adorar, então, a criatura. Ele começa a adorar o ouro no lugar do Senhor. Ele começa a adorar as coisas criadas, as boas vistas, né, os lugares no lugar do Senhor. Ele começa a adorar Ele mesmo, ou então as coisas grandiosas no lugar do Senhor. Com tudo aqui, nós seremos preenchidos plenamente do Senhor. Plenamente. Porque alguém poderia dizer, tá, mas na cidade não tem tudo, não precisa fazer nada, porque tem tudo, sim, de melhor, de mais qualidade, nós não vamos ficar, já me perguntaram isso, nós vamos ficar lá meio assim, sem graça, o que nós vamos fazer? Não, meus irmãos, porque o Senhor vai nos preencher completamente. Já viu quando tem alguma pessoa que consegue riqueza aqui nesse mundo, ou fama, ou consegue poder, e consegue tudo, e aí ele começa a inventar coisas malucas, porque ele já tem tudo. Lá nós teremos tudo, mas não inventaremos coisas malucas, porque o Senhor estará conosco e encherá a nossa alma plenamente. Glória a Deus. Lá não haverá pecado, não haverá pecadores. Lá é a expressão perfeita de tudo que nós buscamos aqui, mas que estará lá na nova terra, nessa cidade, com a melhor engenharia, com os melhores materiais empregados na construção da cidade, com a melhor qualidade. Se buscam aqui, falam muito sobre isso hoje, a qualidade de vida. Lá é que tem qualidade de vida. Cidade de ouro, fundamentos de muralha, pedras preciosas, o rio da vida, o melhor alimento, a árvore da vida. Nós veremos esses pontos um pouquinho mais à frente. O melhor governo, o governo justo, meu irmão, do Senhor. Não é? Nós não ficamos às vezes neste mundo aqui, mas que coisa, não tem justiça nesse mundo. Meus irmãos, lá quem vai governar é o Cordeiro. Oh, glória a Deus. Contudo, não haverá pecado. E só entrará nessa cidade os que estão inscritos no livro da vida. Então, como viveremos? Viveremos, em primeiro lugar, meus irmãos, buscando esse Senhor, esse Cordeiro. Às vezes alguém na internet fala assim, não, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, um curso tal, mas eu vou te dar isso aqui de graça, acesse aqui, mostra o seu link, põe não sei o que, e tal, e etc, etc. Meus irmãos, nós devemos buscar o Cordeiro. O link, não tem link aqui para clicar. Não tem um telefone para você ligar, um 0800. É o Senhor Jesus, é o seu joelho no chão e clamar, Senhor, salva a minha vida. Quem pode escrever o seu nome no livro da vida? Só o Senhor Jesus. Nós poderíamos fazer aqui como já foi feito em algumas igrejas, não, vem cá, deposite aqui no gasofilácio, e quando você depositar, o seu lote lá no céu de 4.000 metros, não é isso que eu falei? 4.000 metros quadrados, vai estar reservado. Nós não temos poder para isso. Só o Senhor pode te levar para essa cidade. Só os que estão escritos no livro do Cordeiro. Clame ao Senhor. Se você não tem certeza, clame ao Senhor. Se você quer estar nessa cidade com os remidos do Senhor, clame ao Senhor Jesus, ao Cordeiro Santo de Deus. Só a Ele. Como viveremos? Correndo para o Cordeiro. Segundo lugar, como viveremos? Meus irmãos, viveremos esperando essa cidade, ansiando por essa cidade, fazendo a obra de Deus aqui, para que o Senhor venha e traga à consumação todas as coisas. Quando a gente vai lendo Apocalipse e vendo o texto, e vendo a grandiosidade que é, o que nos espera, não dá vontade de falar, Senhor, volta logo? Volta logo, Senhor. Nós estamos aqui nesse mundo aqui, não suportando mais a injustiça. Deus, volta logo. Esperando ansiosamente por essa cidade, ansiando a cidade, pensando nessa cidade, não é? Tem um dos cantos que nós cantamos nessa jornada aqui em Apocalipse, que é ó pensai,
nesse lar lá do céu, pensando nas coisas de Deus, para que Deus nos leve para essa cidade maravilhosa. Em terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos? Viveremos glorificando a Deus, pois é para isso que nós fomos feitos. O que nós vamos fazer na cidade eternamente? Glorificar a Deus e conhecer mais e mais o Senhor. Deus é infinito, nós vamos conhecê-lo cada vez mais, nós vamos precisar da eternidade para conhecer o infinito e não vamos conseguir terminar. Enchendo-nos do Senhor e conhecendo as grandiosidades dEle, dos atributos maravilhosos dEle. Nós somos feitos para a glória de Deus. Que essa geração reconheça isso. Que o nosso país reconheça isso. Que nos domingos, ao invés de buscarmos entretenimento, busquemos ao Senhor. Fomos feitos para a glória de Deus. Que na nossa vida, ao invés de buscarmos outras coisas para encher a nossa alma, busquemos no Senhor, pois fomos feitos para a glória de Deus. Louvemos a Ele, sirvamos a Ele dia após dia, e que Deus nos abençoe. Portanto, sigamos nesse caminho para a caminhada, como diz o Salmo 122, os que sobem à cidade, que nós sejamos esses da tribo de Deus, que subam à cidade santa, Jerusalém celestial. Que Deus nos abençoe.